Boa noite. Não sei se vocês perceberam que o louvor hoje foi diferente. É porque esse aí não é o Eduardo não, é o irmão dele. Tá? O Eduardo é o barbudo, esse aí é o irmão dele, é o Luiz. Brincadeira, irmãos. Hoje nós estamos recebendo o pastor Jefferson. Ele levantou a mão como sendo visitante, mas eu não considero visitante não. Por favor, pastor. Pastor Jefferson, nós nos conhecemos inicialmente na capelania do Hospital São Francisco Xavier. Nós somos, uma vez capelão, sempre capelão, né? Mas a gente fazia um trabalho ali de capelania no Hospital São Francisco Xavier, e nós nos conhecemos lá. Inclusive, quem era, na época, o presidente era o pastor Antônio Carlos, que esteve aqui também conosco. O Antônio Carlos, que não é o da Globo, né? Do Tupi, né? Não sei, não escuto rádio. Mas o pastor Jefferson hoje tem sido um orientador nosso aí no DNA. DNA é o que eu chamo de DNA? Eu chamo de projeto, chamo de iniciativa, chamo de quê? Visão. É a visão da gente trabalhar com células, com pequenos grupos. Ele é o coordenador dessa região aqui, de toda a Costa Verde. E quando a gente estabeleceu esse propósito de estar fazendo essa série de ministrações no mês de agosto, falando sobre ser e fazer discípulo, a primeira pessoa que eu pensei foi o Jefferson. E ele veio com muito carinho. Chegou cedo aqui porque é militar. Falaram assim, o pastor já está aí. Falei assim, aí, militar é assim, chega cedo. Eu fui militar, só que eu deixei de ser, agora eu chego atrasado. Né, Josias? Eu e Josias servimos o quartel junto. Eu queria que você, mesmo sentado, pudesse estar estendendo as suas mãos aqui para frente. Depois o Jefferson vai se apresentar melhor. Ele tem sido um irmão bem próximo. Pai, muito obrigado por este momento. Na verdade, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui neste lugar. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, no nosso meio, na frente, liderando tudo. É isso que nos dá paz. Pai, é isso que nos dá tranquilidade de saber que servimos um Deus vivo, o Deus conosco, o Emanuel, o Deus em nós. E o Senhor está neste lugar e nós viemos aqui para te louvar, para te adorar, e cremos que o Senhor há de continuar fazendo a obra que o Senhor já começou em nossas vidas. Eu te entrego a vida do pastor Jefferson, teu filho, teu servo, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, o ministério, a igreja, a sua família. Pai, tudo aquilo que você tem colocado nas mãos do seu filho para fazer, e nesta noite ele vai transmitir a sua palavra aos nossos corações, que nós possamos recebê-la, tomar posse e praticar acima de todas as coisas. Então, muito obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Também acho que não foi o Eduardo que cantou aqui. Mas alguém acha? Eu tenho certeza. Porque o Eduardo, que eu conheço, ele tem uma voz meio rouca assim, ele fala, pastor Jefferson, não sei o quê. Eu acho que foi um playback que cantou aqui. Playback não, ele só fez a dublagem, né? Maravilha, Eduardo. Eduardo é benção. Irmãos, prazer estar aqui com vocês novamente. Só um amém, gente? Prazer estar aqui com vocês novamente. Amém, glória a Deus. Deixar esse ar-condicionado aqui para deixar o pregador bem nervoso, tremendo, né? Tremendo de frio. Obrigado, pastor. Gente, é um prazerzão estar aqui com vocês mesmo, de verdade. Deixei minha célula lá com a minha esposa, nossa célula Avance, toda quarta-feira às 8 da noite. E a gente está num processo lá que Deus assim mandou bastante criança na nossa célula agora lá. Várias crianças, adolescentes. Foi muito engraçado porque a gente sempre fala isso lá, né? Eu sempre falo isso por onde eu vou, principalmente no DNA, que Deus ele vai mandando, né? Ele prepara para depois mandar. E assim, a gente estava preparando para fazer uma festa da roça na nossa célula, né? Esse clima tão gostosinho, fazer aquele caldo gostoso, aqueles doces, né? Aí fizemos em todas as células da nossa igreja, a festa da roça.
Aí, no dia da preparação, gente, aí estava com o roteiro preparadinho lá para ministrar a célula. De repente, quando abre o portão assim, vem um monte de criança e pré-adolescente. Jesus! Parou o quê? O carro da escola aqui? Deixou essas crianças aqui, né? Eu falei, Jesus, eu com o roteiro preparadinho para os adultos, né? Aí eu tive que adaptar o roteiro para as crianças entender, para poder elas, né? Tive que me reinventar ali, mas o Senhor mandou ali, eu entendi que realmente foi o Senhor que mandou, e a gente pegou esse pessoal, falei já trouxe alguém para ficar lá com eles também. Falei, já vão preparar, todo domingo, a gente está indo para a igreja domingo, na quinta-feira, estão acompanhando a gente. Teve um dia que eu levei no meu carro, levei 11 no meu carro. 11, gente, no meu carro. Se tivesse mais, eu botava. Botei 11 no meu carro. Falei, gente, que alegria, que bênção. E o Senhor foi mandando assim, né? E deixei minha esposa lá. Falei, hoje está contigo aí, assume a célula, e vai ser bênção em nome de Jesus. A gente está preparando lá para uma série que nós vamos começar dia 18 de setembro, vamos fazer o culto do envio, um projeto chamado Série Alfa. Alguém já ouviu falar sobre a Série Alfa aqui? Acho que não, né? Acho que a nossa igreja é a primeira em Itaguaí que vai dar esse start aqui com a Série Alfa. Pastor Davidson também, nosso amigo, né? Vai fazer lá em Campo Grande, eu comentei com ele. Aí ele conseguiu a fonte também lá, passei o material, vai começar também em setembro, esse projeto, essa série alfa de evangelização, que é um negócio fantástico. Depois eu vou passar para o pastor Marcelo, todo o material, para vocês verem como é uma bênção para nós como igreja, traz um crescimento assim, muito grande para nós e para as pessoas que a gente vai ganhar para Jesus também. Amém, queridos? Esse é o nosso chamado. Nós estamos aqui, não estamos aqui a passeio, estamos aqui com um propósito, amém? E esse tema que o pastor Marcelo colocou, né, ser e fazer discípulos, não é isso, pastor? Estou certo, né? Ser e fazer discípulos, a gente vai comentar um pouco aqui, a mensagem fresquinha. Falei, pastor Marcelo, Deus deu uma mensagem fresquinha, vou estrear com vocês aqui, hein? E a gente vai estar compartilhando aqui sobre ser discípulo é uma bênção, e fazer discípulos é uma solução de Deus para a nossa vida, para alcançar o mundo. Amém? Ser é uma bênção e fazer uma solução. Coloca o vídeo para a gente, por favor. Está no ponto? Pode soltar um videozinho para a gente acompanhar, se puder apagar as luzes. Doze minutinhos de vídeo, ou menos. Esse vídeo fala sobre a diferença de membros para discípulos. Aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Amém?
Qual que é a diferença de membro para discípulo? O que você é? Um membro da Igreja Batista Viver? Ou você é um discípulo dessa igreja, um discípulo de Jesus? Um membro, o membro espera a visita, né? Pastor não foi me visitar, puxa vida, né? Pastora Catarina não foi lá em casa. Não, mas o outro, não, só aceito do pastor. Só aceito se for a visita do pastor ou da pastora, né? Lá em Chapecó acontecia isso, né? Hoje em dia não acontece mais não, né? Mas o discípulo é um visitador. Ele é um visitador, né? O membro, ele fala mal, critica. O discípulo não. O discípulo é a solução. Ele é a solução. E a gente vai ver nessa noite, exatamente num texto lá atrás, lá do Antigo Testamento, nós vamos ver uma história muito impactante, um texto muito impactante, que vai mostrar para a gente que exatamente isso, fazer discípulos é uma bênção, ou melhor, ser discípulo é uma bênção, e fazer discípulos uma solução. Abra a sua Bíblia então em Números 11. Números 11, do verso 4 até o 17, depois do 24 ao 30. Tá? Então, Números 11. Números 11, de 4 a 17, depois de 24 a 30. Amém? Acharam? Diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, né? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser esse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual, ou socava-o no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o quê? O maná. O maná o quê? Caía do céu. Verso 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. Isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem dei a luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sobre juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficaram se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína, disse Moisés ao Senhor. Como resposta, o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você
não tenha que assumir tudo sozinho. Vai para o verso 24 agora. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda do encontro. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, dos 70, mas não tinham ido para a tenda, ficaram de fora. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: olha, Eudade e Medade estão profetizando lá no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel, os 70, voltaram para o acampamento. Amém, queridos? Texto maravilhoso, né? Não precisava nem pregar, viu, pastor? Podia descer aí, o pessoal já podia ir para casa, né? Mas eu só compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Bom, irmãos, quando você ouve falar sobre discípulo, o que vem na sua mente? Vamos lá, em uma palavra. Discípulo para mim é seguidor. Mas o quê? Uma palavra. Imitador. Seguidor, imitador, que mais? Que está andando ao lado, né? Beleza, que mais? Aluno. É isso, falou? Aluno, que mais? O que vem na sua mente quando você ouve falar sobre discípulo? Pedro, Tiago, João, todo mundo no barquinho, né? Musiquinha, Mar da Galileia, passa uma cena, né? Discípulo, gente, é tudo isso que vocês falaram mesmo, é um aluno, é um seguidor, é um aprendiz. Você viu aqui o caso de Josué, que desde jovem, então se desde jovem ele era discípulo de Moisés, é porque naquele momento ele já era o quê? Mais velho, né? Mais maduro. Então, é aquele que vai seguindo o seu mestre, seguindo o seu Senhor. O objetivo do discípulo é ser como o seu Senhor. Ele é ser uma cópia do seu Senhor. Então, a palavra de Deus mostra para nós, a gente aprende com Jesus. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio com uma grande missão. Qual foi a missão de Jesus? Qual foi a missão do Senhor, gente? E aí? Fala, gente, pode falar, sem medo de errar. Veio fazer discípulos, muito bem, porque tem gente que fala assim: não, Jesus veio só morrer na cruz para nos salvar. Sim, ele veio morrer na cruz para nos salvar. Ai de nós se não viesse, e só ele podia fazer isso, não é verdade? Mas olha, abre a sua Bíblia em João 17 aí, João 17, versículo 4, 18 e 20, João capítulo 17, versículo 4, a oração de Jesus, diz assim, João 17, 4, ele falando com o Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que obra foi essa? Jesus já tinha sido crucificado? Não. Já tinha sido preso? Não. Que obra? Ele falou assim: ó, Pai, eu glorifico o Senhor, porque eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Ele já tinha completado ali. Que obra que Jesus completou? Né?
Agora o versículo 18 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Enviou quem? Seus discípulos. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os enviei. Para quê? Para morrer na cruz? Todo mundo vai morrer na cruz igual Jesus? Graças a Deus não, né? Está consumado, amém? Uma vez por todas. Então, que envio é esse? Assim como me enviaste ao mundo, eu também os envio. Para fazer o quê? Qual era a obra que Jesus tinha para fazer? Fazer discípulos. Ele fez 12. E esses 12 fizeram o quê? Você viu ali no vídeo, vários outros. Chegou até a gente, chegou até nós. Então, nós também fomos enviados com a missão de fazer o quê? Discípulos. Discípulos, gente. Nós fomos enviados com essa missão. Você está aqui com essa missão, fazer discípulos. Fazer discípulos. Então, se você disser que não sabe qual... Eu estou na Igreja Batista Vivendo, não sei o que eu estou fazendo lá. Você está aqui para fazer discípulos. Se você não fizer discípulos, você está errado, né? Você está em desobediência. A quem? Ao Senhor, que chamou e enviou você para isso. Verso 20, João 17, 20. A minha oração não é apenas por eles. Eles quem? Pelos discípulos que ele já tinha. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles quem? Discípulos. Discípulos que têm que fazer o quê? Discípulos, porque essa é a nossa missão. Esse é o nosso envio de Jesus para nós. É nosso chamado e nosso envio. Assim como me enviaste ao mundo, eu também envio a eles. João 10, verso 16. Jesus diz: tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Como é que elas ouvirão a voz de Jesus? Através dos seus discípulos. Nós temos essa missão de sermos reprodutores da voz de Jesus. Somos esses reprodutores. O apóstolo Paulo diz, lá, escrevendo aos Coríntios, né, 2 Coríntios 5, 20, né, o versículo lema dos embaixadores do rei, né, somos embaixadores por Cristo, né, como se Deus estivesse falando às pessoas por nosso intermédio, como se a gente fosse boca dele. Então, nós somos esses instrumentos do Senhor. Ser discípulo é uma bênção do Senhor na nossa vida. E fazer discípulos, a solução que Jesus trouxe para alcançar outras pessoas. Por isso ele diz em Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos. Façam discípulos. Fazer discípulos. Discípulos são feitos. Queridos, se a gente não fizer discípulos, o negócio pode cessar. A Bíblia diz para a gente, tamanha importância de se fazer discípulos. Por exemplo, Moisés, qual era o discípulo de Moisés? Discípulo de Moisés era Josué. De Elias? Pode falar, gente, sem medo de errar. Eliseu, não é isso? Moisés foi Josué, Elias foi Eliseu, né? A gente vê que depois que... E o discípulo de Josué? E aí? Cadê, né? A gente vê aqui em Juízes, no capítulo 2, nessa época tão complicada para o povo de Deus, diz assim, Juízes 2, do verso 10, 11 e 12. Depois que aquela geração morreu, geração de quem? Josué. E se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Aquela geração passou, não teve discipulado, não fizeram discípulos, não passaram o conhecimento, não passaram tudo aquilo que viveram, não passaram tudo aquilo que viram o Senhor fazer. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Chance de fazer besteira? Grande ou pequena? Grande. Por
por isso deu o que deu. Deus tinha que sempre levantar juízes, né? Se consertava, daqui a pouco fazia besteira de novo, né? O discipulado é fundamental, gente. É fundamental você fazer discípulos. E pior do que não ter discípulos, é ter pessoas que fazem o discipulado para o mal. Porque existe, não existe? Discipulado para o mal? Tem para o bem, tem para o mal, não é verdade? Tem para o bem, tem para o mal. Volta lá em Números 11 agora. Números 11, a partir do verso 4. Começa dizendo o quê? O que diz na sua Bíblia aí, irmão? Números 11, versículo 4. Começa dizendo o quê? Um bando de estrangeiros. Um bando de estrangeiros chegou lá e começou, né, gulosos, diz aqui que encheu-se de gula. Um bando de gulosos estrangeiros, não é isso? Não estava ali acostumado com o maná, começaram a falar mal do maná, começaram a falar mal, pô, vocês estão comendo esse maná aqui? Estão comendo esse negócio aqui? Né, que Deus manda para eles o suprimento todos os dias. Vocês estão comendo esse negócio aqui? Não tem carne não? Né? Parece até o povo de hoje, né? Só come maná, carne zero, né? Só come isso aqui. Começaram a colocar na mente dos israelitas o desejo de comer carne também. Contaminaram eles, fizeram um discipulado para o mal, né? Porque o discipulado, você vai formando aquela pessoa, formando a sua mente, transformando a sua mente naquilo que você deseja levar ela a fazer. E essas pessoas, então, diz que um bando de estrangeiros que havia no meio deles, começou a discipular eles para o lado errado, começou a levar eles para o lado errado. Estava me lembrando, essa semana, fazendo um gabinete lá na igreja, uma jovem senhora, compartilhando lá, pastor, por que eu saí daqui da igreja? Por que eu fui para lá para outra igreja? Bem que o senhor me avisou. Eu falei, realmente, eu avisei. Mas você quis ir para lá e tal. Então, pastor, eu falei, então, irmã. Ela, porque eu gosto muito de ler a Bíblia. Mas eu pegava a Bíblia assim, pegava lá os textos bíblicos, né, eu lia e perguntava para as pessoas, o que isso aqui quer dizer? A pessoa falava aquilo que ela queria que eu entendesse. E ela começou a seguir aquelas orientações da pessoa. Um discipulado da maneira errada é pior do que não ter discipulado, irmão. É pior do que não ter. Sabe, hoje muitas pessoas estão sendo levadas, né? Levadas porque não estão debaixo de um discipulado, estão sendo levadas por outros ensinamentos errados, sendo conduzidos aí, né? A gente está numa época aí, irmãos, decisiva no nosso país, uma época de eleição. E a pessoa a quem nós vamos votar, ela tem que representar aquilo que nós cristãos também defendemos. Tem muitas pessoas hoje sendo levadas pela lábia de um, lábia de outro, né? E a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz, e a gente precisa buscar nela essa fonte, buscar ser como Jesus, buscar a direção do Senhor na nossa vida, para que a gente não seja levado por ventos de doutrina, por ventos de uma palavra que tem sido muito usada hoje, ideologias. Essas pessoas aqui foram influenciadas por um bando de pessoas. Cuidado para que um bando de pessoas não venham fazer um discipulado para o lado errado para a sua vida. Lado errado. Outras pessoas deixam de viver o que Deus tem para as suas vidas na igreja. Porque o pastor fala uma coisa, né? Olha, nós vamos para aquela direção. A pessoa, que isso, nada. O pastor está muito empolgado. Não vai para lá nada. Deixa, se ele for para lá, eu vou para cá. Aí vai contaminando. E a pessoa não consegue sair, não consegue viver aquilo que Deus tinha através da vida do seu pastor e da sua igreja. Você lembra de Gideão, lá em Juízes mesmo, capítulo 6 e 7? Tinha quantas pessoas que Deus colocou na mão de Gideão? 32.000 pessoas. O que Deus falou para ele? Olha, Gideão, tem muita gente aí, o povo vai acabar se gabando, achando que eles venceram pelas suas próprias forças. Faz o seguinte, quem tiver com medo, vai embora. Então anuncia lá, dos 32.000, quem está com medo aí? Levanta a mão e tchau. Ele falou, quem está com medo? Quantos levantaram a mão? 20.000.
20.000 pessoas levantando a mão ali, gente. Você imagina só, 20.000 não, 22.000, né? Levantaram a mão e foram embora. Por que Deus fez isso? Por que Deus falou assim, quem está com medo aí, separa desse povo aí? Por quê, irmão? Por quê? O medo é contagiante? Sim ou não? Quantas pessoas foram contagiadas, ou melhor, contaminadas pelo medo para ficar em casa? Fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Quantas pessoas ficaram aterrorizadas? Estou no psicólogo até hoje aí trabalhando a mente, porque sua mente foi abalada. Foi um discipulado que algumas emissoras fizeram, que alguns telejornais fizeram, um discipulado que algumas coisas, algumas pessoas colocaram na sua vida. E ficaram em casa. Deixaram de cultuar o Senhor, deixaram de servir ao Senhor. A gente precisa, irmãos, tomar cuidado com que tipo de discipulado a gente está sendo ministrado. Tira quem está com medo, porque quem está com medo vai atrapalhar quem quer vencer. Já pensou? Chega lá, está no meio, um medroso no meio do povo. Não, nós vamos vencer. Não, rapaz, você não está sabendo não? Compraram um míssil, você tem que ver. E o tanque de guerra deles. Você não sabia não? Ele, não sabia não. Estou fora. Ah, é? É mesmo? Então também estou. Mete o pé. Um medroso contamina o outro, irmão. Por isso Deus sabe todas as coisas. Tira os medrosos daí do meio, que eles vão atrapalhar. Irmãos, cuidado com quem você anda. Cuidado, que essa pessoa pode estar te discipulando e você não está percebendo. Toma cuidado, irmão. Cuidado. Tira esse bando perto de você. Bando de estrangeiros. Irmãos, essas pessoas, então, influenciaram eles a pedirem a carne, né? E a negar não só o maná. Porque diz aqui o verso 6, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser esse maná. Nunca vemos nada, a não ser esse maná. Ou seja, a não ser o que Deus está mandando para a gente. O maná era enviado pelo Senhor. Eles não estavam rejeitando simplesmente o maná, estavam rejeitando a quem? O Senhor, rejeitando a Deus. Olha, nós nunca vemos nada, reclamando, começa a reclamar de tudo, reclamar. Cuidado das pessoas que reclamam o tempo todo, irmão. Um discípulo do Senhor não fica reclamando assim, não. Discípulo não é problema, discípulo é solução. Tem reclamador perto do teu lado, irmão? Sai fora. Sai de perto. Senão você vai ser discipulado por ele. Quantas milhares de pessoas foram discipuladas aqui do lado errado, a reclamar daquilo que Deus estava dando, a reclamar do suprimento de Deus, a reclamar de tudo aquilo que Deus havia colocado. Toma cuidado, irmãos, porque isso é contaminante. Uma vez eu falei lá sobre, é contagiante ou contaminante? Toma cuidado. Aquilo que é contaminante, sai fora, sai de perto. Essa pessoa não quer voar e quer te segurar, irmão. Está te segurando, para você não viver o que Deus tem para a tua vida. Irmãos, reclamaram do Senhor, a ira do Senhor veio sobre eles. Moisés, diz aqui o texto, olha, ouviu gente, todas as famílias se queixando. E Moisés então se perguntou, Senhor, peraí, por que o Senhor trouxe para a gente esse mal? Por que o Senhor trouxe a ira do Senhor sobre a gente? Ele começou a questionar Deus, por acaso foi eu que concebeu eles? Foi eu que dei a luz ou foi o Senhor? Senhor, eu não posso levar esse povo sozinho. Não posso levar esse povo sozinho. Mas graças a Deus, irmão, no meio de um povo que reclama, tem pessoas também de Deus. Tem pessoas ali que querem fazer a vontade de Deus. Tem pessoas ali que querem ser a solução. Tem pessoas ali que querem ser usadas pelo Senhor. E às vezes o líder também a gente fica tão focado no problema que esquece de enxergar que tem pessoas que querem trabalhar. Tem pessoas que Deus está levantando, irmão. Porque a obra não é nossa, a obra é dele, irmão. Então ele não dá para a gente algo sem dar a solução. Deus não dá um problema sem dar a solução, irmão. Deus não faz isso com a gente. É impressionante como é que Deus, ele faz as coisas. E diz aqui, Moisés, ele reconheceu, diante de tudo aquilo que ele falou com o Senhor, ele falou aquilo que o Senhor queria que ele falasse. Senhor,
verso 14, olha no verso 14 aí. Eu não posso levar todo esse povo sozinho. Eu não posso levar esse povo sozinho. Não tem condições, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se tirará de mim. Não me deixes ver a minha própria ruína. Eu não posso, Senhor, levar esse povo sozinho. Deus estava ensinando para ele algo muito importante, que é ensinar para a gente. Nós precisamos compartilhar a carga. Nós precisamos compartilhar o trabalho. Nós precisamos compartilhar, irmãos, aquilo que nós recebemos do Senhor. E fazer discípulos é exatamente isso. Você compartilha aquilo que você recebeu. Você não guarda. Conhecimento não é algo que você esconde. Não é algo que você leva para o túmulo. É algo que você compartilha, que você multiplica. Irmãos, e quando a gente compartilha o conhecimento, a gente aumenta o conhecimento, amém? Faz essa prova para você ver. Faz isso. Começa a ensinar uma pessoa para você ver como é que o seu conhecimento vai ampliar. Seus horizontes vão ampliar. Era uma necessidade, irmãos, uma necessidade. Um povo que só sabia reclamar, um povo que só sabia murmurar, um povo que reclamava tinha até saudade do Egito. Olha, lá no Egito a gente tinha peixe, lá no Egito a gente comia de graça, comia nada, era escravo. Olha que ponto, irmãos. As pessoas esquecem o seu passado. Esquecem, gente. Para e pensa onde Deus te tirou. Para e pensa do Egito que Deus tirou. Quer voltar para lá, irmão? Então para de reclamar. Para de ser um membro, seja um discípulo do Senhor, amém? O chamado para a gente não é para ser membro de igreja. Deus tem um chamado para a gente ser discípulo. Discípulo não é problema, discípulo é solução. E ser discípulo é uma bênção para a gente. Aí que Deus fala para Moisés. Repara que Deus nem discutiu com Moisés. Ele falou, Moisés, para com isso, Moisés, aquilo outro. Não, Deus falou, foi direto no ponto. Deus falou o seguinte, Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Reúna aí, Moisés, 70. Aí Moisés falou, 70? Peraí, deixa eu pensar. Eu não encontrei não, 70? Isso, você sabe, você já viu, você já identificou essas pessoas, Moisés. Moisés, aqueles que não estão reclamando, Moisés, começa a olhar para eles. Aqueles que não são problema, Moisés, aqueles que são solução, Moisés. Deixa eu ver aqui. É verdade. Verdade, tem o fulano, Beltrano, Ciclano, blá, 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 blá. E não é que tem gente? Não é que tem gente aqui? Rapaz, 70. Maravilha. O que eu faço com esses 70? O que eu faço com eles? O que Deus falou para ele? Traz eles aonde? Traz para a tenda do encontro. Moisés, leve-os à tenda do encontro. Onde era a tenda do encontro, irmão? Onde é que ficava a tenda do encontro? Fora do acampamento, né? Para ninguém perturbar, né? Se tivesse seu encontro fora daquele fuzuê todo lá, né? Moisés, pega esses 70, leva para a tenda do encontro, Moisés. Leva para lá, porque eu vou aparecer para eles lá, eu vou me revelar a eles, para que eles possam ver, Moisés, a mesma coisa que você tem visto, a mesma visão que eu estou passando para você, eles vão ver que é eu que estou dando para você, Moisés. Traz esses 70 para o encontro comigo. Um discípulo do Senhor é aquele que teve um encontro com o Senhor, amém? É aquele que reflete o Senhor, ele reflete o seu Senhor. Deus chamou essas pessoas. Nosso objetivo é pegar essas pessoas que já são discípulos do Senhor, e levarem a um encontro com o Senhor, para que elas possam receber a visão que o Moisés já recebeu, amém? Deus dá a visão para o Moisés da igreja, né? Amém? Então Deus fala assim, Moisés, traz esses 70 junto com você, começa a caminhar junto, que eles vão começar a ver como é que eu ajo com você, como é que eu falo com você, como é que eu me relaciono com vocês. Traz eles para cá, para a tenda do encontro, traz eles para cá, para que eles possam ver que a visão que eu te dei é uma visão que eu quero compartilhar com eles. Irmãos, nós precisamos, para ser discípulo do Senhor, estar na tenda do encontro com Deus. Leva para lá, vai para lá. Às vezes a gente fica muito no acampamento. Acampamento é só murmuração, irmão.
é reclamação. Olha o que Moisés falou, verso 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Você consegue imaginar um acampamento com mais de 1 milhão de pessoas e cada família na porta da tenda murmurando, reclamando? Deus fala assim, ó, pega esses 70, Moisés, tira daí. Aí só tem murmuração, só tem reclamação. Para eles eu tenho uma coisa, eu tenho ira. Sai daí, pega esses 70, sai daí, Moisés, sai daí, vem para cá, vem para a tenda do encontro, separado do acampamento, deixa a murmuração lá, os murmuradores ficam lá, os discípulos vêm para cá, para a tenda do encontro. É aqui que eu vou falar com vocês, é aqui que eu dou a direção para vocês, é aqui que eu dou a orientação que você precisa, Moisés. E Deus falou assim, tira esse povo daí, traz para a tenda do encontro. E mais, Moisés, falarei com você, eu descerei e falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Gente, isso aqui é fantástico. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você, Moisés, e vou compartilhar com eles. Está com E maiúsculo aí teu Espírito aí na tua Bíblia? Está com E maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo, né? Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, você já sabe que o Espírito Santo de Deus no Novo Testamento, ele veio, ele habita dentro do crente, ele permanece lá, amém? Você é selado. O Espírito Santo é a garantia da nossa redenção, então a gente não vai perder o Espírito Santo de Deus, né? Então no Novo Testamento ele veio habitar definitivamente no cristão. Mas e no Antigo Testamento? Como é que era? E aí? Tem gente que acha que o Espírito Santo só veio para o Novo Testamento, né? Mas no Velho ele também está. Na criação ele está. Ele é Deus. Ele sempre existiu. No Antigo Testamento, irmãos, o Espírito Santo, ele não habitava permanentemente nas pessoas. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas como uma capacitação de Deus para realizar a vontade do Senhor, para realizar uma missão, para realizar algo que o Senhor havia pedido para fazer. Por exemplo, um caso muito famoso de Sansão, não é verdade? A força de Sansão estava nos seus... Mentira, irmão, estava não. Estava onde a força de Sansão? Quem é que fortalecia ele? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele arrebentava a boca do balão. Pastor, mas quando cortou o cabelo dele, a Bíblia diz que ele ficou fraco, né? Diz que o Espírito o abandonou, por isso ele ficou fraco. Então o Espírito Santo de Deus vinha sobre alguém e saiu dele porque ele quebrou a aliança. Ele vinha sobre alguém para determinados fins. Tanto que Davi, no Salmo 51, na sua oração, ele fala assim, não retire de mim o teu Espírito. Ele sabia que o Espírito vinha e ia embora. Era uma capacitação de Deus. Então Deus fala aqui para Moisés, Moisés, leva esse povo para onde? Para a tenda. Quando chegar lá na tenda, eu vou falar com você. E tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. Esse Espírito é a capacitação de Deus que está em você, Moisés. Você vai compartilhar com todos eles para que eles sejam discípulos, para que eles possam realizar a missão, para que eles possam fazer aquilo que eu vou falar para você agora. Eles vão o quê? Ajudar você na árdua responsabilidade de quê? Conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Glória a Deus. Está entendendo por que Deus colocou você como um discípulo? Para você ser problema ou solução? Solução. Deus levantou 70 ali para ser solução, 70 discípulos. Moisés, qual era a função então do discipulador, do líder? Conduzir o seu discípulo aonde? Até a tenda do encontro, a um relacionamento com o Senhor, para que fossem moldados pelo Senhor. E o papel do líder, do discipulador, é transmitir a eles aquela unção que está sobre eles, o Espírito que está sobre eles, a capacitação que está sobre eles,
não reter nada, irmão, passa tudo em nome de Jesus. Lá no quartel, tinha um rapaz, há muito tempo atrás, não está mais lá com a gente, que ele sabia muito de uma determinada função, muito mesmo. E quando as pessoas perguntavam para ele, fulano, como é que faz isso? Fala para mim aí. Não, eu vou lá resolver para você. Ele não falava. Quando falava só até a página tal. Tudo não. Porque se eu contar tudo, eu deixo de ser essencial. Jesus fala que a gente tem que ser servo o quê? Servo inútil. O líder inútil é aquele que não precisa mais dele, porque ele já formou o quê? Outros. Já formou outros. O nosso papel não é ser aquele essencial, sem mim nada podeis fazer. Isso é Jesus, meu irmão, não é gente, amém? Jesus, nós não. Nós temos que fazer discípulos aonde a gente estiver. Irmão, lá na igreja eu falei para os músicos, façam discípulos. Façam discípulos. Você tem só um baterista, não tem um baterista, fica sem a bateria. Só tem um Eduardo aqui, o Eduardo tem que fazer outros Eduardos, amém? Tem que fazer outros Eduardos. Pastor Jefferson tem que fazer outros pastores Jefferson. Nós temos que multiplicar, nós temos que ser fazedores de discípulos aonde Deus nos colocar, irmão. Até a irmã da cantina, amém? A irmã da cantina não veio? Não veio, então não tem comida, não tem salgado. Não tem. O irmão da multimídia não veio. Mas só tinha ele. Então não tem transmissão. Fazer discípulos é uma necessidade, é uma solução que o Senhor colocou para que o reino do Senhor possa avançar com direção certa, irmão. Eu levantarei essas pessoas, Moisés, para que você não faça tudo sozinho. Eles vão ajudar você a conduzir o povo. Deus está levantando discípulos, Deus quer fazer discípulos nessa igreja para ajudar a liderança dessa igreja, o pastor dessa igreja a conduzir esse povo nessa missão que Ele deu para fazer. Deus quer levantar discípulos, não murmuradores, não resmungadores, pessoas que reclamam o tempo todo. Essas pessoas que reclamam o tempo todo, elas não entram na terra prometida, irmão. Entra não. Quem foi que entrou na terra prometida? Quantos? Quem entrou? Josué e Calebe, os únicos que não reclamaram. Você quer continuar mesmo andando como murmurador? Pessoa que fala mal, que reclama de tudo, não é? Isso não é discípulo não, irmão. Pode até ser discípulo, mas não de Jesus. De Jesus, não é não. Jesus não era murmurador. Jesus não era resmungador. Jesus, ele não era problema. Ele sempre foi a solução. Glória a Deus por isso. E termino, querido, lá no verso 24. Então Moisés saiu, contou ao povo que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades dentre eles, e as dispôs ao redor da tenda. Obedeceu o Senhor, leva todo mundo para a tenda. O Senhor desceu na nuvem, lhes falou, tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, olha que caso curioso, 2 homens, Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento, não foram, esqueceram, perderam a hora, deu dor de barriga, ficou vendo Netflix, sei lá, mas não foram no acampamento, não foram junto com Moisés lá para a tenda, esqueceram. Diz o texto o seguinte, olha, o Espírito também veio sobre eles, e profetizaram no acampamento, profetizaram. Então contaram para Moisés, olha, Eudade e Medade estão profetizando lá. Aí o Josué falou, Moisés, manda esse povo aí parar com esse negócio aí, dá um basta nisso aí. Aí Moisés, vira para ele e fala assim, você está com ciúme por causa de mim? Tipo, você acha que só eu que devo profetizar, só eu que devo... Não, a gente está vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo.
onde outras pessoas, o Espírito foi dado também a outros. E olha que coisa interessante que Moisés fala: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Por que ele fala quem dera? Um desejo dele, mas ele sabe que isso não vai o quê? Não vai acontecer no meio do povo, porque tem pessoas que não querem ser discípulos, não querem, mas ele diz assim, ó, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Quem dera. É desejo do Senhor liberar o Espírito dele sobre todas as pessoas, amém, queridos? É desejo do Senhor. O profeta Joel fala sobre isso, né? Derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Irmãos, o Senhor quer derramar o seu Espírito sobre os seus discípulos. Espírito não é derramado sobre murmurador, sobre quem não é discípulo, irmão. É uma escolha que a gente faz, é uma escolha. Esses 70, eles escolheram ser escolhidos, escolheram ser escolhidos porque se tornaram discípulos. Eu quero ser discípulo, eu não quero murmurar, eu quero fazer a vontade do Senhor. Então eles foram abençoados, levaram até a tenda do encontro, irmãos, até um encontro com Deus, começaram a se relacionar com Deus. Que bênção maior do que essa, irmão? Ter um relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus. Um discípulo do Senhor ouve a voz de Deus, não ouve a voz do mundo, não ouve a voz de fora. Ele não está preocupado se está chovendo, se está sol, se está frio, está chovendo canivete. Eu quero ouvir a voz do Senhor. É a voz dele que me comanda, é a voz dele que me dá a direção. E como discípulo do Senhor eu tenho acesso, não apenas à tenda do encontro, mas ao encontro com o Senhor da tenda. E mais, Ele derrama sobre mim o seu Espírito, glória a Deus. Irmãos, quem não é discípulo, não tem Espírito derramado sobre ele. Quem não é discípulo do Senhor, é porque não tem o seu Espírito sobre ele. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele diz para nós, 12, ele diz assim no verso 13, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, glória a Deus. Irmãos, a você, a mim, foi dado de beber de um Espírito, amém? A pergunta é, está bebendo? Está bebendo? Porque o discípulo, irmão, ele não perde a oportunidade de beber do Espírito. Ele não perde a oportunidade de fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus chamou a gente e deu sobre nós o seu Espírito Santo para que a gente cumprisse a missão que Ele deu para a gente fazer. Deus quer levantar pessoas que fazem a diferença. Esses 70 fizeram a diferença. Esses 70 saíram do meio dos não discípulos, saíram do meio dos resmungadores, e agora a gente vai ser instrumento do Senhor para dar a direção para as pessoas. Oh, irmão, Deus quer te usar para isso. Quantas pessoas estão sem direção? Quantas pessoas estão na direção errada? Quantas pessoas estão indo pelo caminho errado? Deus quer usar você para ser um direcionador. Sabe por quê? Porque você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus está sem direção, está perdidinho. Irmãos, Deus quer levantar discípulos. Deus quer levantar uma igreja formada de discípulos, não de membros. Você quer ser essa igreja do Senhor? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Assim como Moisés começou a viver um novo tempo, assim como Moisés começou a viver um novo tempo, Deus tem um novo tempo para você também. Você crê nisso de verdade? De verdade? Deus quer fazer você viver um novo tempo nessa noite. Deus quer levantar você e mudar a sua visão. Parar de olhar e reclamar da carne, parar de olhar e reclamar do maná, reclamar daquilo que Deus te deu. Irmão, que ponto as pessoas chegam?
reclamam, querem voltar para o Egito. Olha que ponto, irmãos, chega o ser humano quando ele é discipulado para o caminho errado. Deus quer discipular você para que você possa ser condutores de vidas. Esses 70 foram condutores de vidas. Deus quer levantar 10, 20, 30, 40, 50, não sei quantas pessoas aqui hoje, mas eu sei que Deus te chamou aqui para mudar a trajetória da tua vida. Deus te chamou aqui para você ser um condutor de vidas para Ele. Deus te chamou aqui para mudar a tua história. Deus te chamou aqui e quer te levar para a tenda do encontro com Ele. Você quer ir? Feche seus olhos, fala com Ele então agora. Deixa que nada venha distrair você não. Você crê que Deus está te levando agora para a tenda do encontro? Imagina comigo, então, vamos imaginar comigo? Imagina comigo que você está dentro daquele acampamento que você está, que você vive, do seu mundo. Deus fala assim para você, filho, filha, vem cá. Vou te levar para a tenda do encontro comigo. Sai desse acampamento que você está agora. Sai dessa situação que você está, onde há murmuração, reclamação. Sai daí. Vem para cá agora, ó. Começa a entrar na tenda do encontro, que você vai começar a ouvir minha voz. Você vai começar a ouvir minha voz falando contigo. Eu vou me apresentar para você. A gente vai começar a ter um relacionamento de discipulado agora. Discipulado. Deus quer fazer discípulos. Deus quer trocar a gente de forma. Sai da forma de membro, vai para a forma de discípulo agora. Deixa Deus te levar para lá agora. Deixa o Senhor te levar para lá. Em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até. Deixa sair tudo aquilo de errado. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida nessa noite. Aí Ele vai poder te usar. Os 70 só foram usados depois que tiveram um encontro com Deus e foram cheios do Espírito. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Então diga: eis aqui a minha vida, Senhor. Minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você quer ser esse instrumento do Senhor? sonda-me, Senhor, E me conheces. Quebranta o meu coração. Diga: Senhor, transforma-me, Senhor. Transforma a minha mente, meu coração. Transforma-me conforme a Sua palavra. Enche-me do teu Espírito, Deus. Enche-me até que em mim Se ache só a ti. Aí então você vai ser usado como uma flecha polida na mão do arqueiro. usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Com seus olhos fechados, continua com seus olhos fechados. Você já entrou na tenda do encontro? Amém? Ou está no acampamento ainda? Quantos aqui já entraram na tenda do encontro? Já entrou? Já entrou? Está falando com o Senhor? Amém?
Já está na tenda do encontro. O que o Senhor está ministrando ao seu coração nessa noite? O que o Senhor está ministrando para você? O que você precisa se esvaziar? O que precisa ser retirado da sua vida? O que você precisa deixar para trás? Você trouxe de repente lá do Egito. Está com saudade do Egito? Deixa para trás. Você trouxe alguma coisa de lá? Joga fora. O Senhor quer usar você como um vaso novo. Não tem como Ele derramar o vinho novo em recipiente velho do Egito. Não tem. É recipiente novo. Talvez seja por isso o vinho novo não foi derramado ainda na tua vida. Talvez por isso o Senhor não te usou ainda. Talvez por isso aquilo que você tanto espera não aconteceu ainda. Não aconteceu. O Senhor está te chamando, sai desse meio, vem para a tenda, vem para cá, que eu quero fazer de você o meu discípulo, a minha discípula. Quero levar você a ser agora um condutor de vidas, um condutor. Quero que você ajude o seu pastor, o seu Moisés aqui, ó. Deus quer usar você. Para de ser espectador, para de ser alguém que só vem na igreja, não tem compromisso. O Senhor não pode usar, Ele quer usar, mas não pode. O Senhor quer te levar a viver coisas novas. Larga o Egito, irmão, em nome de Jesus. Manda para fora, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, a minha vida. Usa-me, Senhor. Faça como Isaías, que teve um encontro com o Senhor, e o Senhor mostrou: olha, Isaías, eu quero usar você, mas a sua boca está suja, Isaías. Seus lábios estão impuros, Isaías. Você está no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero tocar para limpar os seus lábios nessa noite. Talvez não sejam os seus lábios, sejam os seus olhos. Diga: Senhor, toca os meus olhos nesse momento. Você está na tenda do encontro com o Senhor. Dá liberdade para o Senhor tocar. Dá liberdade. Senhor, toca nos meus lábios, nas minhas mãos, no meu coração, na minha mente, Senhor. Deixa o Senhor tocar onde precisa ser tocado nesse momento. Talvez você coloque a sua mão agora. Coloca a sua mão. Coloca a sua mão onde precisa ser tocado no Senhor. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor tocar. Depois que o Senhor fez aquilo com Isaías, fez a limpeza, agora sim, eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor. E o Senhor enviou Isaías como profeta. Meu amado, como Moisés falou: ah, quem dera. Oh, Josué, quem dera o Senhor levantasse aqui mais profetas, todos fossem profetas. O Senhor quer derramar o seu Espírito sobre todos eles. Ah, Josué, mas eles não querem. Eles querem continuar sendo membros, não querem ser discípulos. Eles querem continuar fazendo nada, só olhando, espectadores. Então o Senhor não pode derramar sobre eles o Espírito. A bênção do Senhor não pode vir sobre eles. O Senhor quer virar uma chave na tua vida nessa noite. Você quer virar essa chave na tua vida? Você quer? Então fala com o Senhor: Senhor, eu quero. Derrama o teu Espírito sobre a minha vida nessa noite. Derrama, Senhor. Deixa o teu Espírito entrar na minha vida, me lavar, me limpar, me capacitar para essa grande obra que o Senhor vai fazer a partir de hoje na minha vida, como um discípulo do Senhor. Como um discípulo do Senhor. Aleluia. Você quer isso na sua vida em nome de Jesus? Então diga: Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor. Diga com convicção, em nome de Jesus: eu quero, Senhor. Eu quero ser verdadeiramente um discípulo. Diga: um discípulo de Jesus, que está sempre na tenda do encontro, que tem o Espírito derramado de forma abundante sobre a minha vida, para que eu possa ser um condutor de vidas. Aleluia. Que assim seja na sua vida, que assim seja na nossa vida, porque o Senhor só pode usar a flecha, que é polida. Ele só coloca na sua aljava, como o próprio Isaías falou, flecha polida, flecha que ele pode pegar e usar a hora que ele quiser. Você está preparado para ser usado? O discípulo está preparado para ser enviado como uma flecha polida. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida.
na vida dessa igreja, que aqui não haja apenas 70, que hajam 100, 120, 200, todos sejam discípulos do Senhor, e que esse desejo de Moisés se cumpra nessa igreja, amém? Que o Senhor possa levantar aqui pessoas que profetizam a palavra do Senhor, pessoas cheias do seu Espírito, que conduzem vidas e cumprem o chamado e a missão que Jesus falou: Pai, assim como tu me enviaste, agora sim eu posso enviar eles, porque agora eles são meus discípulos, discípulos do Senhor. Deus, nós te louvamos nessa noite, te louvamos porque o Senhor acreditou em nós, ó Deus, apesar de nós, apesar das nossas falhas, das nossas teimosias, o Senhor acreditou em nós, o Senhor confiou a nós essa missão tão importante que o Senhor veio aqui fazer, e colocou para nós continuarmos, ó Pai, que era fazer discípulos, pessoas que seguem a Jesus e conduzem pessoas na mesma direção, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a sermos essas pessoas, ó Pai, que saem fora do acampamento, saem fora dos murmuradores, e estão no meio daqueles que são solução e não problema, que entendem que ser discípulo é uma bênção do Senhor, e fazer discípulo é uma solução do Senhor, para que o teu reino possa se expandir nesse lugar, ó Pai. Que assim seja, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, capacitar, Senhor, esse Moisés, ó Deus, que o Senhor levantou nessa igreja. Capacita o pastor Marcelo, ó Pai, a ser alguém que conduz esses discípulos a um encontro contigo, e que compartilha do Espírito, da capacitação, da unção que está sobre ele, sobre cada um deles, para que possam verdadeiramente cumprir o teu chamado. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Aplauda ao Senhor então.